Olá, estou aqui na cidade de São Paulo e daqui a pouco nós vamos ter uma mesa entre mulheres, eu vou estar ali servindo, minha amada esposa vai estar ministrando e talvez você esteja assistindo isso outro dia, mas hoje é dia 22/10/2022 e eu quero deixar aqui registrado algumas coisas sobre o número 22 para você meditar e pensar. Outro dia na live de Tempos e Estações eu falei o seguinte, eu falei que existem alguns segredos acerca desse ano, para nós, 2022, né? E dentre várias coisas, 22 significa revelação pessoal. Quando você começa a ter insights com o número 22, você fica assim, meu Deus, o que significa isso? Por que 22 eu falo que é revelação pessoal? Primeiro porque a maneira que Deus resolveu se revelar ao mundo foi através da palavra, das escrituras. Jesus, daí é a palavra viva revelada. Jesus é a luz do mundo. E essas palavras todas se repetem com 22. Como assim? Como Deus ensinou o seu povo? Através de um alfabeto. E esse alfabeto hebraico tem 22 letras. É a maneira dele comunicar os segredos dele. Quantas vezes os profetas falam de Jesus ali? Várias, mas só em 22 livros do Velho Testamento aparece Jesus ali. Quantos capítulos na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, num livro chamado Revelação? Que livro é esse? É Apocalipse. Vou deixar isso para daqui a pouco, tá? Mas você sabe quantas cartas tem no Novo Testamento? Alguém vai dizer, Maurício, 21. Mas Apocalipse também é uma carta às 7 igrejas. São 22 cartas que tem ali. Você sabe quantas vezes aparece a palavra luz ali em João? 22 vezes. É muito interessante. E a primeira, ele anuncia que Jesus é a luz do mundo. E ele termina com, eu vim como luz para o mundo, a fim de que o mundo, que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus falando, tá? Ou seja, nós estamos num ano onde tem uma batalha entre luz e trevas. Como assim tem uma batalha entre luz e trevas? Se você pegar o verso 22 da Bíblia, ou seja, Gênesis capítulo 1, verso 22 diz, e Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e a terra e multipliquem-se as aves. Puxa, que tremendo! Só que no início lá em Gênesis diz, no princípio que Deus fez a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Aí logo em seguida, pão, disse Deus, haja luz. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Luz. Ele cria a luz para confrontar as trevas. Quando chega no verso 22, olha o que acontece. Deus diz, sejam fecundos, multiplicar. Esse é um ano de fecundar, de multiplicar, de encher os mares, as terras, fazer, ir além, né? O capítulo 22 da Bíblia, capítulo 22 de Gênesis, ele diz, Deus coloca à prova Abraão, ou seja, aquele negócio, me dá teu filho, me dá o que você tem. Será que você está a fim de entregar tudo que você tem para que Deus seja glorificado? E depois de Abraão ser aprovado, diz que eles foram morar em Beceba. Beceba é a união de algumas palavras em hebraico que significa o poço dos 7 juramentos. Espera aí, nós não estamos numa batalha entre verdade e mentira? A pessoa jura que é uma coisa, fala que é outra, e as gravações da internet estão aí para mostrar isso, né? E logo em seguida, o Abraão recebe notícias da família e termina o capítulo 22. O livro 22 da Bíblia é o livro Cantares de Salomão, que fala da volta de Jesus. Será que esse não é um ano onde a gente está tendo guerra entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre produção livre e escravização? Será que a gente não está tendo algum insight profético aqui? Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, que vai me cancelar, vai dizer que eu estou fazendo isso, mas eu estou falando apenas de números na Bíblia. Só isso. E nada podemos contra a verdade se não é em favor da verdade. Se você pegar lá em Mateus, no capítulo 1, verso 22, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Esse é um ano de início de cumprimento de profecia. Agora eu quero que você atente muito bem. Outro dia meu amigo, meu irmão, o apóstolo Luiz Hermínio, soltou aí na internet um negócio muito bacana, que são as profecias que existem acerca do Brasil. E eu queria acrescentar um pouquinho mais, até enviei para ele num direct,
algumas profecias que talvez ele não tenha conhecimento, que ele falou ali, eu recebi das pessoas. E talvez não tenha dado tempo dele compilar isso. Mas quantos se lembram do saudoso Dom Lynch? Dom Lynch tinha uma profecia tremenda do Brasil se levantando, Jesus se levantando no Brasil e falando para o Brasil despertar. Será que em 2022 nós não despertamos para o verde, o amarelo, para amar o Brasil de novo? E está tendo uma polarização, inclusive eu vou fazer um vídeo especial só sobre polarização depois das eleições, para você entender um pouco mais sobre isso, né? Ou melhor, vou fazer antes das eleições durante essa semana para te mostrar algumas coisas da polarização, pensando, meu, você só está aqui porque está polarizado, tem positivo, tem negativo, mas depois a gente vai falar sobre isso aqui. Será que o Brasil não despertou e levantou? O gigante adormecido? Scott McCloud, meu amigo, e eu, nós profetizamos no ano 2000 que algo tremendo aconteceria no Nordeste brasileiro, uma colheita dourada. E em breve, na nossa conferência, você vai ver os frutos dessa colheita. E tem muita novidade para o ano que vem, para a gente poder continuar essa jornada. Nós chegamos ali numa região que tinha menos de 1% de cristãos. Hoje tem um avivamento ali. As profecias estão se cumprindo. Aí eu quero te falar uma coisa, amado, querida. O avivamento e as profecias não vão acontecer por causa de um presidente nem de um partido, mas são os eleitos em Cristo que têm que se posicionar. E uma das coisas que nós temos que nos posicionar é continuar tendo liberdade de falar a revelação. Maurício, sempre teve perseguição, mas se nós podemos tomar uma decisão agora, devemos tomar. O que é o número 22? O número 22, lá em Mateus, 22º capítulo, fala do quê? Das parábolas das bodas. Mas espera aí, o livro 22 da Bíblia Cantares de Salomão, e fala também sobre o poder da ressurreição, o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É engraçado. Tem uns que mandam calar nossa boca quando não gostam. Nem Deus manda calar nossa boca quando a gente está falando besteira. Simples assim. Vamos lá, vamos continuar. E termina como Cristo, filho de Davi. O livro 22 do Novo Testamento é 2 Pedro. E segunda carta de Pedro, ela fala da excelência da palavra. Ou seja, queridos, acima de governos, acima de eleição, tá? O nome de Deus é a palavra. Está acima de tudo e de todos. É Deus, com o seu nome, seu coração, acima de tudo e de todos. Nossa nação tem que estar debaixo do governo de Cristo. Ter a liberdade para nós cristãos manifestarmos a glória de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo, na sua carta, com 3 capítulos, fala sobre esperar em Deus. Bora esperar em Deus. Mas ele dá um alerta, cuidado com os falsos. Cuidado com os falsos. Profeta, falso isso, falso aquilo. Mas se você é um falso profeta, não estou profetizando nada. Eu só estou te mostrando significados de números. Existem muitas interpretações, talvez diferentes das minhas, mas estou mostrando algumas coisas para você sobre o número 22. Quem tem ouvido, ouve. Quem não tem, recebe. Cuidado. Cuidado. Pelos frutos os conhecereis. Crescer em Cristo é o tema central da carta do nosso amado apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Crescer em Cristo. Pedro é muito parecido, às vezes, comigo e com outras figuras aí, né, que falam, às vezes, coisas que o povo não gosta. Pois é. Quantos capítulos tem Apocalipse mesmo? 22. Apocalipse, como eu tenho dito, não é aquele negócio de fim do mundo, tá? Cara, isso é um pedaço de Apocalipse. Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro. Apocalipse termina com a gente reinando com Cristo nas regiões celestiais e novos céus, nova terra. Ei, 22, número de revelação. 22, número de luz. Maurício, o que significa? Esse é o meu posicionamento. 22. Não é o acaso. Tamo junto ao infinito e além.